Eu fugi de mim. Eu fui uma criança sensível. Isso é inegável. Muitas, como eu, acabam se tornando tímidas. Eu fui muito. Timidez e introversão são coisas bem diferentes. Mas quem é que sabia a diferença naquela época? Vamos dizer que eu fui deliberadamente direcionada a ser uma pessoa extrovertida, sabe? Mas antes disso, eu já exalava sensibilidade e possuía uma agitação típica dos introvertidos. A minha timidez atrapalhava. A tia do colégio veio pedir ajuda da minha mãe, que trouxe uma solução assertiva. Falou para ela me pedir ajuda com algo, qualquer coisa, desde que fosse para ajudar a professora. Funcionou direitinho. Assim nascia uma salvadora e uma ativista, que superava a timidez sempre que o propósito fosse ajudar aos outros. Eu queria muito estudar no integral para ter um open bar de aulas extracurriculares. Não deu. Diferente de muitas crianças, eu amava a escola. E eu adorava aprender. Não que o modelo escolar fosse exímio nisso, mas o aesthetic da escola, de alguma forma, mais me estimulava do que atrapalhava. Então comecei a fazer os hobbies que davam. Fiz aula de pintura a óleo, piano, balé, depois fui para o contemporâneo. Este merece um capítulo à parte. E aí eu me mudei de colégio, que era um colégio pequeno, de bairro, onde todo mundo sabia o meu nome, para um colégio maior. A vergonha se reinstalou. Quando eu visitei a nova escola, eu me encantei. Era muito melhor que a anterior. Enquanto possibilidade, enquanto estrutura física, enquanto grade de aulas extracurriculares, que era a minha grande mira. Meus olhos se animaram igual eu me animo hoje de conhecer uma nova academia ou um novo estúdio de yoga. Me encantei com a visão ideal, romantizada, antes de eu ter que enfrentar a realidade e os dramas com as minhas futuras arqui-inimigas e até as melhores amigas, que causariam uma grande turbulência na minha autoestima. Eu queria pertencer e queria me esconder. Queria ser vista e queria que me deixasse em paz, tudo ao mesmo tempo. Uma menina expressiva e criativa, sensível às dores do mundo e às próprias. Meu sonho de profissão quando criança era ser atriz. Acho que eu sempre achei a experiência humana meio limitada. Eu nunca me satisfazia de ser uma pessoa só. Eu queria ser várias, eu queria ser muitas. Eu queria um dia acordar num romance de Shakespeare e no dia seguinte numa ficção científica futurista. Eu criava vários personagens. Um deles era uma mendiga, a outra era uma cigana cartomante que falava espanhol. Madame Esmeralda. Fui uma criança bastante imaginativa, filha única por 11 anos, mais ou menos quando os gêmeos vieram, literalmente, e me senti solitária por muitos anos mais. A minha imaginação se tornou um botão de escapismo. Tudo que eu sofria e doía intensamente, eu fugia para imaginar o futuro. Tudo que me machucava era transformado no meu mundo imaginário na forma de um futuro melhor. Eu fui ganhando a prática de criar novos futuros, prática que eu não soltei até hoje, que era e é tão abundante em mim que resolvi oferecer para os outros meu superávit. Deseja criar um futuro melhor, senhor? Sente aqui, por favor, pra gente desenhar. Entrei no teatro. Contando assim, parece um desenrolar esperado. Mas o motivo nessa época não era a paixão. Acho que ali com 12, 13 anos, os sonhos da infância já se escondiam na tentativa de ser uma moça como as outras. Pertencer e sumir. Comecei o teatro para ajudar na timidez. Ali eu me soltava. Amava. Eu tive um professor que foi assim a minha grande inspiração e paixão. Também me deu aula de violão e de produção de textos. Hoje, olhando, não foi à toa essa nossa conexão. Aí essa menina, toda sensível, criativa, expressiva, começa a sofrer muito na época da escolha do vestibular. Sabe o que ela resolveu fazer? Engenharia. Pois é.
Não é porque eu era sensível que não ia bem na escola. Eu ia muito bem, inclusive, em matemática e física, o que mascarou minhas outras habilidades e enganou os olhos treinados daqueles que trazem estigmas e adoram encaixotar as pessoas em uma coisa ou outra. Ou você é bom em exatas ou você é uma pessoa criativa. Demorei para entender que eu podia ser os dois. Fui me escondendo de mim por meio da racionalidade, da lógica, do planejamento rígido, da certeza, da impossibilidade de errar, de ter tudo mapeado e controlado. Eu comecei a ter planilha para tudo. Tudo bem que as minhas planilhas eram bem bonitas, mas eram planilhas. Não tinha sonho de casar, mas aos 27 anos tinha que ter decidido meu parceiro de vida. Após a faculdade, engatava uma pós-graduação, não sei quantos anos depois, tinha que ser promovida. A vida toda planilhada, tudo sob controle. Ai, até parece. E a criatividade e a expressividade foi ficando para trás. Fui enrijecendo e ficando séria demais. Falaram para eu usar cores escuras, prender o cabelo, tirar o batom. O batom? Ah, o batom. Quando eu comecei a tentar me libertar dessas regras ridículas, eu lembro que eu comprei um batom da MAC, rosa, bem forte. Lindo. E eu fui com a cara e com a coragem no meu trabalho de engenheira, na época, na fábrica, com esse batom. Um colega de trabalho teve a pachorra de me falar que ele não conseguia se concentrar para me responder algo que eu tinha perguntado sobre trabalho por conta da cor do meu batom. Você acredita? Essa é só uma das milhares de histórias sobre isso, mas deixa eu te contar sobre esse assunto quando eu for falar lá da minha conexão com o meu feminino. Então eu fui enrijecendo, como muitos, quando colocam o crachá do trabalho. E eu fui entrando num conflito interno do que eu queria ser e do que esperavam de mim. Depois de uns anos, numa grande crise existencial, vocacional, eu comecei a me perguntar por que raios eu tinha feito engenharia. Por que não psicologia ou até mesmo medicina, para depois poder ir para psiquiatria ou ido para as artes mesmo, direto? Por que raios eu precisava tanto de um diploma? Um não, vários, porque eu fui fazendo o Pac-Man dos cursos e certificados. Mas foi só depois de um tempo que eu comecei a entender o valor de cada coisa que eu passei. Se eu fosse para psicologia, eu não teria tido tanta experiência em empresas, uma visão de como funcionam as organizações, as equipes, a gestão, a estratégia, que eu fui adquirindo na minha jornada no mundo corporativo. E se eu tivesse ficado no mundo corporativo, eu não teria me aberto para essa parte mais sensível, intuitiva, sutil das relações humanas, da natureza de cada um, da conexão com as minhas visões mais inovadoras e disruptivas. A vida estava me direcionando para unir estes dois mundos. O mundo invisível das ideias, do ar, do mundo terreno, da concretização, da materialização, da terra. Nem muito ar, nem muito terra. Os dois, num casamento alquímico. Fui vendo que eu tinha função nesse meio de campo, intermediar estes dois mundos. O que eu vim fazer aqui não tem nome de profissão. Junto um bocado de coisas exóticas, invisíveis, abstratas. Eu tive que aprender sobre comportamento humano, sobre consciência, intuição, sobre criatividade sutil, sobre inspiração, sobre como organizar projetos, gestão, liderança, sobre comunicação e expressão, sobre como acessar nossas ideias mais excêntricas. E cada dia eu aprendo mais sobre como concretizá-las no mundo físico. Eu li muito, mas eu aprendi infinitamente mais vivenciando e observando aos outros e a mim mesma. Tudo é material de aprendizado. Agora, para que aprender tudo isso? Porque o mundo como tá hoje não dá mais não. A gente está precisando de muita mudança. A gente precisa da visão dos idealistas e da capacidade de materializar dos realizadores. Talvez a gente se encontre nessa jornada e você me conte como você pode contribuir para a gente construir este novo mundo. Antes disso, a gente precisa que você saia do armário. Quem é você? E o que você veio fazer aqui, caro ser humano?